O Brasil pode quebrar em 2027, e não sou eu quem está afirmando isso, é o próprio FMI, que alertou por uma crise fiscal severa no país nos próximos anos. E quando eu li essa matéria, juntando com os acontecimentos dos últimos anos aqui no Brasil, me fez perceber que já estava na hora de eu agir. Esse relatório também me fez perceber que se eu continuar apostando todas as minhas fichas só em um sistema, só em um país e principalmente só em uma moeda, eu posso estar colocando tudo a perder, tudo que eu levei a vida inteira construindo. Eu não vou deixar essa crise chegar para aí tomar uma atitude. No final de 2024, o FMI publicou um alerta que deveria ter sido manchete em todos os jornais, mas adivinha? Não foi. Eles preveem que o Brasil pode entrar em colapso fiscal já em 2027. O que isso significa? Significa que o Brasil pode já não conseguir mais pagar sua dívida, manter os serviços essenciais e nem mesmo conter a inflação. Você já imaginou isso? Já vimos esse filme antes em países como Grécia, Venezuela, recentemente na Argentina, e os sinais estão todos aí. O aumento do endividamento, rombo nas contas públicas, crise política e econômica, mas o problema não é o alerta. O problema é que ninguém está se preparando, e quando essa crise chegar, só vai restar correr, com pressa, sem planejamento e principalmente com o governo ainda mais faminto. Então, lendo esse relatório e juntando com esses sintomas que a gente percebe no dia a dia, eu comecei a me perguntar, e se essa crise realmente chegar? Onde que eu vou estar? Como que eu vou proteger o que eu construí? Olha, eu sou um cara comum, eu trabalho de domingo a domingo para construir alguma coisa aqui, para deixar algum patrimônio. E eu não tenho offshore nas Ilhas Caimã, então como é que eu posso proteger o que eu levei a vida inteira construindo? E foi nessa busca por liberdade que eu conheci a teoria das bandeiras alguns anos atrás. Essa é uma teoria simples, porém muito poderosa. Ela diz que você não precisa viver, trabalhar, investir e guardar o seu dinheiro tudo no mesmo país. Quanto mais descentralizado for sua vida, mais protegido você vai estar. E com tudo isso que vem acontecendo no Brasil, eu decidi pôr essa teoria em prática. Eu vou começar com a minha primeira bandeira, a minha residência temporária no Paraguai. Algum tempo atrás, muita gente torcia o nariz quando eu escutava Paraguai. Eu vou confessar para vocês que eu também tinha um pouco de preconceito com o país. Mas, de um tempo para cá, ele tem se tornado uma alternativa muito interessante. Não só para brasileiro, porque a gente tem a facilidade de tirar a residência ali no país, e aqui no lado, até para europeus que estão vindo tirar sua residência ali. Mas por que isso? Por que está chamando tanta atenção? Porque para nós é muito rápido e simples e até, eu diria, barato tirar a residência no Paraguai. Mas esse não é o principal fator. O principal fator é imposto. Aqui no Brasil você paga mais de 27% de imposto sobre a renda. Fora que tu paga imposto alto em tudo que tu consome, compra, produz, é imposto em cima de imposto, praticamente. Lá no Paraguai, não chega a 10%. E eles só cobram se você tiver uma renda dentro do Paraguai, que é 10%. Se você tiver uma renda fora, nos Estados Unidos, no Brasil, o imposto é zero. Isso mesmo. O imposto é zero. E eu não estou falando de legalidade ou esquema, é a própria legislação do país trabalhando a seu favor. E com essa residência eu posso abrir conta em banco, começar a investir no país, abrir empresas, começar uma vida do zero se eu quiser. É como se eu estivesse desbloqueando um plano B. Na verdade, essa é a minha ideia. E aí você deve estar se perguntando, mas como isso tudo funciona? Deve ser complexo, difícil, tem que contratar consultoria, advogado, etc. Olha, eu vou te dizer que não. Existe um programa chamado Migramóvel, que é do próprio governo paraguaio, emite esses documentos pra gente. Eu vou participar desse programa agora no dia 9 de junho. E eu vou documentar tudo isso para vocês aqui nesse canal. Como se preparar, quais são os custos, o que você vai precisar antes e depois. Porque eu também procurei essas respostas e quase ninguém te mostra. E quem te mostra cobra bem caro por essas informações. Se você também sente que não dá mais para confiar nesse sistema, essa série vai te dar caminhos concretos nesse sentido. Você pode ignorar o que o FMI falou. Pode confiar que tudo vai ficar mil maravilhas em 2027. Ou pode fazer que nem eu, começar a se preparar enquanto ainda dá tempo. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, mas eu sei onde e como eu quero estar. Eu quero estar em movimento, com opções e principalmente com a minha liberdade. Eu levei meses estudando, planejando e agora eu quero compartilhar isso tudo com vocês. Seja buscando uma segunda residência, investindo fora do país ou apenas entendendo como que o sistema funciona. Você não precisa sair do Brasil amanhã, mas você realmente precisa ter um plano B. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como eu estou me preparando aqui no Brasil antes da viagem. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada, porque o colapso pode chegar, mas quem estiver preparado, dorme tranquilo.